Eu acho que você que é o cara que mais fez isso no Brasil. Eu acho, não tem estatística pra isso. Mas não conheço ninguém que conversou com mais alunos do que você. Eu comecei com essa parada, é engraçado, eu comecei com essa parada, é uma das paradas que eu comecei eu mesmo, eu não lembro de ter me inspirado em ninguém pra fazer. E te falo, conversei com menos do que eu deveria. Porque eu tive essa ideia lá atrás, 2014, 2015, entrevistei 50 pessoas. Eu acho que isso chegou a 53, tá até numerado lá no YouTube. E parei. Então, por anos eu parei de fazer. E depois eu continuei. Uhum. Né? Agora eu continuei. Hoje eu fiz uma, ontem eu fiz outra. Tô num processo mais consistente com isso. Mas eu fiz o que mais fez e é porque isso porque eu parei uns bons anos de fazer. Por que eu parei na época? Porque parecia repetitivo pra mim. Mas é uma coisa que é uma lição que eu tiro, assim, que repetição não necessariamente é ruim. Porque você vai construindo a academia. Você repete a academia, pô, não é necessariamente ruim. Você vai fazer o mesmo exercício, talvez com um pouco mais de peso, um pouco menos de peso, aqui, dependendo do estado que você tá, mas não necessariamente é ruim. Mas a gente tende a se entediar com aquilo que funciona. Academia é um clássico. A gente tende a ficar entediado com a academia, eu vou procurar outra coisa. E na época eu não tinha essa maturidade de entender que repetição é bom. De você ter. Já pensou se eu tivesse continuado desde aquela época? Quantas pessoas a mais eu não teria entrevistado? Quanto o banco de dados disso, né? Então, mas eu fazia isso, eu acho que eu voltei a fazer isso para também, de alguma forma ou de outra, mostrar e quebrar objeções que a fórmula funciona. Porque muita gente vai chegar uma hora, a fórmula não funciona mais. Eu falei, pô, não funciona mais? Cadê alguém entrevistando tanto e entrevistando casos recentes que estão acontecendo? Então, é uma maneira de eu quebrar e de enfraquecer objeções de uma forma mais leve, menos pontual, menos incisiva, mais frequente. É uma característica minha, né? Há 10 anos ensinando a fazer 6 em 7, há 10 anos ainda achando, pelo que eu tô vendo, que é um dos produtos que mais gera, o que mais gera resultado, pelo menos em entrevistas, ou em faturamento. E assim, desde então, muitas pessoas foram e saíram do mercado. E eu continuo no mercado ainda com uma certa posição de liderança forte. Né? Hoje tem muito mais, mas, meu Deus, então é um pouco disso. Uma casa muito forte mesmo. E a entrevista hoje é também uma oportunidade que a pessoa se vê ali, né? Assim como a pessoa se vê no palco recebendo o prêmio, ela se vê dando entrevista também porque fez um 6 e 7 ou porque chegou na faixa preta. Hoje em dia, o efeito acumulado dessas entrevistas é isso também, né? E assim... Diferentes avatares, né? A pessoa se identifica com um ou com o outro. Né? Existe um processo de estímulo muito grande. Por exemplo, hoje, eu anotei uma ideia. Não sei se vocês chegaram, quando eu cheguei, eu estava fazendo reunião com a Priscila. Ali na minha sala, que eu não sei se é mais minha. Uso campeão, né, já. Não é mais a sua sala, sinto te informar. Mas assim, hoje eu tive uma ideia durante a entrevista de estímulo e a gente faz 1 ou 2 semanas que a gente está planejando o ano. O nosso planejamento ele acontece um pouco mais tarde do que a maioria das pessoas, que a gente vive um fuzuê no final do ano. Mas hoje eu tive uma ideia de 25 milhões de reais. Opa. Bota na roda aí. Não, eu acho que não vale a pena botar na roda, porque, cara, ela tem que... Mas assim, eu tive uma ideia de uma coisa que no meu negócio que eu não tô vendo, sem criar nenhum outro produto. Absolutamente nada. Que eu acho que vale 25 milhões. Eu tava fazendo as coisas... Tá? Aí, ó. Temos um tema para o próximo episódio. A ideia de 25 milhões. Cara, eu falei... Boa! Claro. Quinta-feira. A ideia de 25 milhões de reais. Assim, pra muita gente é muito... E uns 25 milhões de reais sem investir em tráfego. Porra. Então então assim... E você sacou isso entrevistando o aluno? A Priscila e o Tobias. No meio do negócio, ai meu Deus. Então, existe um certo estímulo de... A gente tem um negócio muito grande, assim, tipo, gera uma consciência muito grande. E tem as coisas que às vezes estão na nossa mente que a gente pode apresentar, e tem outras coisas que não estão. Falei, cara, como é que a gente faz isso? Essa é a ideia de 25 milhões de reais. Então, assim, o negócio é que ao entrevistar alunos, parece que é a mesma história, parece que é a mesma coisa,
Mas ele estimula a minha cabeça de uma maneira que eu, às vezes, vejo umas coisas que eu não vejo conversando com vocês. Porque são pessoas completamente diferentes, né? Guariripe, fizeram 6 em 7 em constelação familiar. E eu falei, cara, e aí? Como é que a gente... Agora, então assim, existe um estímulo que acontece quando eu entrevisto os alunos que também vale muito para mim. Porque, no final das contas, a pessoa que está na frente da empresa, ele tem que ter ideias, ele não necessariamente operacionaliza elas, né? Não tem como, onde eu tô, mas não tem nem como eu pensar na possibilidade de operacionalizar. Mas é isso, então, decidir ideias. Então, tem muitas ideias conversando com meus alunos. Agora, não é toda entrevista que tem. Então, eu fiz segunda, terça e quarta? Não, sexta eu fiz 4 entrevistas. E a ideia veio nessa. Então, assim, vem muitas ideias de melhora, E eu acho que a ideia só veio agora porque eu também estava num planejamento do ano. Então, basicamente, no planejamento do ano, se eu for resumir, você planeja de uma maneira mais fria, né? Como você aumenta o faturamento e aumenta a margem de lucro. Então, você fica muito disso, né? Basicamente, aumentar o faturamento e aumentar o fluxo de caixa que fica no final. Cara, como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? De repente, numa entrevista, vem umas paradas que... Aumenta o repertório, né? Aparece um negócio que encaixa. Estimula muito. Estimula muito. Tem que estar falando com o aluno, porque senão a gente perde um pouco a mão. Então, não é só para um banco ali para quebra de objeções. É um estudo pessoal, eu assim, acho né? que é muito um banco para quebra de... Esse é o objetivo principal. Constância nisso eu acho que é muito importante. Ele gera consciência também nos alunos, né? Ele quebra a objeção dos meus alunos, a gente transmite para os alunos, porque uma hora ou outra ele vai achar que não funciona para ele, mas pô, se eu tiver ali todo dia, ou quase todo dia, mostrando um caso novo, chega uma hora que ele... Mas não é um conteúdo interessante, não é um conteúdo que vai viralizar. Mas eu acho que o bônus dele, o efeito colateral dele, é que às vezes ele me dá ideias que eu não teria se eu não tivesse ali no campo de batalha. Eu nos eventos eu sou mais protegido. Hoje eu tenho uma salinha para descansar, tenho meus pão de queijo que eu posso comer sem... Se eu quiser comer sem receber uma pergunta, eu posso ir no banheiro sem responder pergunta. Então isso me blinda um pouco da galera, mas ao mesmo tempo eu acho que esse encontrar com os alunos, ele me mantém afiado, assim, no que eles precisam, nas dificuldades e tal.